realidade recomeçar, né? Bom dia. Você já viu que o negócio hoje está com energia assim boa. Na realidade, eu estava já brincando com a forma como ela termina o texto, eu digo recomeçar, é porque nós temos uma cultura que parece que distanciou-se dos animais, mas ainda, em parte de sua expressão, ela está muito próxima ainda dessa atmosfera. É a cultura que nós ainda entendemos que o mecanismo de correção é a punição. E às vezes a pergunta que eu me faço é: por que nós nos punimos? A punição, ela não ensina. Quando ele descreve aí que você ocorre um erro e incide outro, porque é uma punição atrás da outra. Você incide em outro, porque mais outra punição. Ou seja, que sentido de vida é esse que está pautado na imposição de dor ao outro? É recomeçar, Essa eu acho a dádiva maravilhosa que o Espiritismo nos traz. A vida é um contínuo recomeço. E um recomeço que vai além das trincheiras desse corpo, que quando você olha para o espelho, se reconhece como sendo você. Ele também é passageiro. E veja que esse corpo, que você olha para o espelho e reconhece como você, ele é um nas tenras idades e vai se modificando até a senilidade. E sobre ele várias mudanças, vários elementos vão se impondo. Algum deles é punição, ou na realidade, cada um deles é um convite para o aprendizado naquela fase em que ali o espírito se faz presente. Porque enquanto criança, alçamos voos de determinada magnitude. Vamos à pré-adolescência, a adolescência, a vida adulta e a senilidade. Cada uma delas nos convidando a alguma coisa. Mas se tomarmos a ideia de que reencarnamos para pagar dívidas e que ficamos a fazer uma dívida após a outra, e se voltarmos a isso com a ideia de que a vida, certo? A vida física, ela é ruim. Mais uma vez, a pergunta: o que é que eu estou fazendo aqui? Que é que alguém cria um espaço de vida no qual esse espaço de vida ele é ruim e a finalidade desse espaço de vida é continuamente me punir. Tem uma das passagens que eu acho fantástica que fala sobre Deus. E ele tenta fazer um comparativo. Se seu filho lhe pede pão, você daria pedra? Então, se você não daria pedra, Deus, muito menos, porque é maior do que você. Aí você diz: não, mas eu daria pedra mesmo. Eu daria, porque alguns de nós damos. Às vezes até aquela pedra envelopada, como se fosse um bombom de chocolate mais fino. Pela ignorância. E Deus, como suprema sabedoria, não é. Então, aquilo que nos é propiciado na existência, não é punição. Agora, o que nos é propiciado na existência tem uma finalidade: fazer-nos nos enxergarmos em que patamar estamos. Então, quando passamos por determinada coisa que nos sentimos naquela sofreguidão, naquele sofrimento enorme, uma das perguntas é essa: para quê? E o para quê é para que você se enxergue aonde você está. E aí vamos ver que a nossa temática... A minha temática atualmente são essas duas coisas lindas que estão aí. E hoje, quando eu estava vindo para cá, rapaz, seu bichinho aí, viu, a gente vai fazer diferente, porque eu já vi que ele não está bem comigo hoje. Então, veja só. Pais, não querem que eu apresente? Vai ser. Se não
quiser, eu faço sim. Então vamos lá. Então será assim. É porque eu gosto de figurinha, mas hoje, vamos lá. Seguinte. Eu disse que aquelas duas figurinhas são uma coisa que estão no palco de minha vida agora. Eu estava vindo para cá e uma das coisas que eu estava pensando era justamente isso, né? Porque veja só, é empolgante a ideia de você fazer uma palestra pública, certo? Fora aquela tensão natural que todo mundo tem. E lógico, naquele momento, não é só você que está ali. Eu digo que não sou só eu, porque quando nós cremos na ideia da continuidade da vida, e vamos então crer na ideia da interação interdimensional entre esses mundos que existem, eles se interconectam, eles estão interpenetrados um com a outra. Então, da mesma maneira que quando você está querendo ir para a festa, que está com aquele pensamento, várias outras correntes mentais que se agregam e gostam daquilo estão juntas em qualquer outra coisa que você faça. E lógico, estar aqui, e o sábado é uma coisa especial, porque é o Evangelho, né? A mensagem de Jesus, acho que ela traz assim, uma coisa que de per si, né, ela já é maravilhosa. Ela então faz com que a gente dê uma levitada um pouquinho. E aí a pergunta era justamente essa. Porque a pergunta que eu fiz a vocês era a pergunta que eu estava me fazendo. Que tem sentido essas punições repetitivas? Tem sentido a vida onde a vida no corpo é uma vida que tem que ser superada? E era essa a reflexão que eu queria trazer dentro dessa mensagem. Bem-aventurados os aflitos. Para ser sincero, eu não quero resignação para sofrer sem reclamar. Eu não quero a resignação no sentido de estar sofrendo e estar com tudo tranquilo. Porque bem-aventurados os aflitos, o que é que significa isso? Nós normalmente estamos na zona de conforto. O aflito é aquele que saiu da zona de conforto. E por isso que a aflição é bem-aventurada. Porque a zona de conforto é aquela na qual você normalmente se esconde. E por que se esconde? Veja só, se nós somos criados simples e ignorantes, então significa que cada espaço de experiência de vida na qual nos fazemos é um chamado para quê? Para a evolução, para sairmos gradativamente desta ignorância. Então não é um chamado para recalque e punição, mas sim para a evolução. Então vamos perceber que esse bem-aventurados os aflitos, o que é a aflição? É aquilo que não está em conformidade com o status onde está, ou seja, algo se mobiliza. Então nós somos seres continuamente aflitos, onde passamos por momentos de paragens, que as coisas ficam tudo mais tranquilas, e depois outra coisa nos impulsiona de novo, e aí lá vamos nós construindo. Então, quando eu disse que estava refletindo, disse que aquelas duas eram para mim um dos focos disso, é porque quando a gente se torna pai, a gente começa a olhar de uma outra forma. E quando eu digo pai aqui, entendam, quando nos tornamos pais, pai e mãe, e eu estou trazendo de duas pessoas, mas vamos nos ver como pais e mães de nossas ideias, das coisas que a gente ajuda a ganhar vida. Ou seja, aquele aspecto que está ganhando vida, seja uma vida que já é vida por si, ou algo que você está dando vida, ele tem uma conexão com você. E aí então, a pergunta que aparece, já que não é um mundo de punição, é um mundo de aflição, no sentido de aprendermos a nos tornar melhor, em que estamos nos tornando melhor frente às coisas para as quais somos nós os pais. Para poder perceber se esse movimento é um movimento que estamos abraçando e aceitando e integrando com resignação. O que é isso, essa resignação que eu estou querendo ressignificar? É que a resignação é de entender que a proposta da vida é essa. A proposta da vida não é chegar num lugar onde vai ser um oásis, que vamos agora não fazer mais nada, apenas ficar desfrutando do que há de bom e de melhor. Não, porque se a proposta da vida é de saída da ignorância para ganho da consciência, quanto mais consciente que você se torna, o que é que você começa a fazer? Enxergar
qual o lugar em que se aloca as suas habilidades para o trabalho. Porque somos seres mobilizados pelo trabalho. Porque é esse trabalho que nos faz evoluir. Mas essa nossa cultura da punição, ela gosta primeiro de punir e para depois da punição vai ter um doce, vai ter um agrado. Então, o agrado comum nosso para aquele elemento no qual nos dedicamos a maior parte do nosso dia, que é o trabalho, é o feriado ou as férias. A gente não consegue olhar que é preciso ter prazer enquanto eu estou fazendo o trabalho acontecer, porque é nesse fazer acontecer de cada dia, nesse prazer que eu cultivo, que se realiza o meu ser. Então, esse trabalho que eu estou usando agora como sinônimo, para que a gente possa entender, e aí a gente vai colocar às vezes, porque essa cultura da punição vai lhe dizer assim, ó, tá vendo, você está varrendo o chão porque você não estudou e você não fez vestibular. Essa cultura, ela tende a criar castas. E a gente, quando fala, acha que não, a criar castas. Há varredores de chão mais felizes do que doutores. Há varredores de chão incapazes de tirar a vida do seu próprio filho, de tirar a vida daquele que está ainda no ventre de sua parceira. E há doutores que fazem isso com a maior facilidade. Há varredores de chão que não têm sequer a impulsão, a intenção, e quando estão frente a isso, não fazem. Esconder o lixo em vez de colocá-lo no lugar devido. Mas há homens e homens engravatados e doutores que são capazes de fazer da sua vida um lixo e esconder embaixo do tapete para fazer de conta que não é aquilo que está fazendo. E é o que nós estamos vendo campear no mundo político do nosso país, não dizendo que nos outros não existem. Então, afinal, onde é que está a diferença? O que é resignação? Ah, não, mas eu sou varredor de rua e você é varredor de rua. A resignação não é essa. A resignação é, aquela é a função na qual você está abraçando, faça o que há de melhor em você. Porque justamente quando você faz o melhor de você, que então você começa a perceber que esse retorno que a vida lhe dá, não é um retorno gratuito, é um retorno pelo esforço. E como é bom quando você olha e a pessoa lhe fala e você percebe que quem fez aquilo foi você. Foi você. É uma construção sua. O quanto isso lhe dá a sensação de empoderamento, que é isso que nossa civilização hoje precisa. Porque só através do empoderamento de si mesmo podemos nos livrar da culpa. Podemos nos livrar das autopunições. E para isso, quando eu falo desse empoderamento de si mesmo, é que à época, a linguagem necessária está transcrita ali. O tempo passa e as coisas mudam. Veja que hoje não se conversa com uma criança como se conversava há 100 anos atrás. Não digo há 100, há 10 anos atrás. Então, perceba que se a linguagem vai mudando, nós não podemos ler o que ali está de uma forma rígida e congelada no tempo. O nosso convite é justamente de uma contextualização. E é essa habilidade, essa capacidade de contextualizar que vai nos diferenciar, certo? Dos animais que não têm o uso do raciocínio. Eu digo nos diferenciar porque às vezes nós nos comportamos de maneira extremamente similar. Quando eu digo extremamente similar, é sem reflexões. Uma vida sem reflexões não vale a pena ser vivida. Quando eu digo isso, que uma vida sem reflexões não vale a pena ser vivida, é porque essa vida não é alcançada pela consciência, que é capaz de fazer essa mensuração, de lidar com esses elementos de valor. E aí, então, nós precisamos chamar a nós esta consciência.
E para chamar a nós essa consciência, é preciso que nós sejamos capazes de nos empoderar do que nós somos. Quando eu estava fazendo o 5º ano de medicina, o 5º, Fernando, foi no Hospital Roberto Santos. Eu encontrei uma criatura que tinha AIDS. Ela já tinha provado tudo que é tipo de droga que você pensar e imaginar, certo? Há 25 anos atrás. A não ser eu criar de novo aí agora, né? E uma coisa interessante, porque a gente se achar doutor é um problema. É um problema. Porque não somos doutores de coisa alguma. Porque aquele que se acha doutor não abre os ouvidos para escutar a vida. Então ele não se torna doutor de nada, apenas uma geladeira, certo? Que tem dentro de si um grande cubo de gelo que se mantém ali sem conexão com ninguém. E veja só, essa menina, ela se prostituía para poder comprar droga, né, ali embaixo no Bonfim. E aí a gente perguntava a ela, e aí, você usa camisinha? Ela dizia, doutor, eu uso, mas o senhor acredita que me pagam o dobro se eu ir sem camisinha? Ou seja, e ela dizia, olha, cuidado, porque isso contamina ou a mim ou a você. Mas pagava um dobro lá para ela. E quando ela estava falando disso, que eu estou trazendo esse elemento, é porque a gente tem a visão de que coisas são só ruins. Ou seja, para eu não lançar mão daquilo, eu tenho que dizer que aquilo não presta. E aí, ela me trouxe um ensinamento fantástico. Doutor, nunca diga a ninguém que a droga não presta. Nunca diga a ninguém que a droga é ruim. Porque imagine, se fosse assim, na primeira dose todo mundo saía correndo e fugia. Mas a nossa cultura, ela tem um hábito de criar fantasias e faz de conta. Para com essas fantasias e esse faz de conta, certo? Manter as pessoas sob o temor a Deus. Deus não é isso. A história mítica da Bíblia, de Adão e Eva, que o homem come da árvore do conhecimento, é justamente isso. Deus, que aí então passa a ser visto como tal pela presença de nós, que os animais não mensuram, e para nós ainda não conseguimos mensurar, mas fazer uma extrapolação daquilo que somos. Quando ganhamos a árvore de conhecimento, essa capacidade do julgo, da crítica, da valoração. Então, esse Deus maravilhoso que está aí, que é essa coisa da consciência, ele foi cultuado como alguém a ser temido. Então, aquilo que você teme, você não se aproxima. Mero engano. Porque já dizia Raul Seixas, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Basta dizer para a gente, não abra todas as portas dessa casa. Só não aquela que a gente vai abrir qual? Justamente aquela. Então, veja só. Por que que ela me disse que foi importante? Porque o que ela estava me dizendo é que sim, tudo aquilo que nos fascina, ele é gostoso. E não é dizer que não é gostoso que vai fazer com que ninguém vá até ele. Porque a fascinação pode lhe dominar e quase lhe tomar por inteiro. Quase, porque tudo passa. E ela também, assim como a subjugação, passa. Por quê? Porque nós somos espíritos imortais e livres. Algo nos acrisola, nos acorrenta durante um tempo. Depois a gente se solta e vai. Então, quando ela me disse isso, foi algo valioso. Doutor, se for a alguém, diga o seguinte, ó, a droga é prazerosa. Só que o prazer dela é tão cativante que ela começa a se tornar o único objetivo para a sua vida. Então você faz tudo para não passar pela experiência de não tê-la. Porque passa a ser angustiante não estar sob o efeito dela. Então, é esse elemento para onde ela vai lhe levar. E ela lhe seduz porque ela é boa no início. Da mesma maneira, são as coisas que nós enfrentamos. Então, esse aspecto, quando a gente vai dizer, certo, que vivemos as coisas aqui e não são coisas boas, é o contrário. A gente tem que viver e assumir o que é que ela é. E nessa história de resignação, vamos trazer então a ideia de um elemento que é pouco conversado entre nós, que nos dizemos seres cultos, já e abertos, que é a sexualidade.
É algo bom? É. É maravilhoso como as pessoas falam? Não. Porque não é maravilhoso por si só, mas depende daquela relação que é construída, daquilo que está ali presente. Mas aí Rita ali diz: amor sem sexo? Ah, e sexo sem amor também. Sexo sem amor, sexo com amor é maravilhoso, mas sexo sem amor também pode ser gostoso. Porque, mais uma vez, o que é que está sendo descrito aí? É que algo de per si pode ter um valor, pode ter um sabor. E não é dizer que não tem que muda as coisas. Quando eu estou dizendo isso, é o seguinte: vamos falar que na resignação, certo? Para a gente sofrer lá, dizer que está tudo na boa, que a vida é isso mesmo, estamos pagando aquilo que a gente já fez no passado. E aí, então, a gente passa lá por determinado contexto de convivência com alguém e se atrai por outro alguém. E aí a gente vai descrever que aquilo é absurdo, aquilo é traição, aquilo não presta. Mas vamos lá, o que foi que lhe atraiu para aquilo? Era a busca de algo que era saboroso. E aí você então começa, se encanta, se apaixona e vai viver com a criatura ou com criatura. A sua relação anterior acaba. E aí é aquele mar de flores. E aí depois que você começa a conviver dia a dia com a criatura, você descobre que tal qual antes, vai você no mesmo lugar. Por quê? Porque quem está no mesmo lugar é você. Que mais uma vez só com outro alguém. E aí aquilo que era bom começa a ser ruim. Por que começa a ser ruim? Porque quem está mensurando continua sendo você. Se você não mudou os seus parâmetros, se você não se modificou, aquilo vai tender para a mesma coisa. Até porque naturalmente a gente escolhe algo similar. Então, o que é que a gente precisa então olhar? Aqui está ruim, eu vou atrás do que é bom de novo. E aí lá vai, e a gente fica no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º casamento ou relacionamento, em busca de algo que está no outro. A ideia da resignação não é essa. A ideia da resignação é dizer o seguinte: estou com fulano. O que é que está acontecendo? Então, resignar-se é sair do pedestal de achar que é algo incólume, algo maior, se colocar no nível do outro, para ouvir o outro e aprender com aquela experiência que você está vivendo. Isso é resignação. Aí, a partir daquele aprendizado, ela não se repete. Por que não se repete? Porque você já integrou. Ah, Fernanda, mas eu já fiz isso. E quando é daqui a pouco, olha eu de novo balançando. Então, o que é que acontece? É que, se apenas a palavra fizesse com que a gente se transformasse, Jesus teria sido um homem muito ruim. Primeiro, porque não transformou os 12. Na hora que ele mais precisou, o que foi que os 12 fizeram? Deram no pé. Então, a palavra sozinha não transforma. Então, o que é que transforma? A experiência. Era uma imagem que eu tinha trazido um casal, um homem de frente, uma mulher de costas, e os dois um de costas para o outro, formando uma cruz. Que era a ideia de que o Calvário, certo, se faz na relação. A maioria de nós vamos ter as nossas queixas configuradas na relação com o outro. As nossas aflições vão estar presentes na nossa relação com o outro. E como é que isso é bem-aventurado? Porque, normalmente, quando você for olhar como é que está a sua vida, você vai descrevendo a sua vida, ela perpassa pelas suas queixas com relação ao outro. O outro, um indivíduo, ou o outro, a sociedade. Aonde o outro, essa sociedade pode ser o condomínio, pode ser o vizinho do lado, pode ser o contexto de seu trabalho, ela se faz entre os dois. Mas, então, onde é que há a bem-aventurança? A bem-aventurança dessa aflição é aquela pergunta: e o que é que você está fazendo com isso? Aí eu estou resolvido, cada hora eu troco de mulher. Ou eu estou resolvido, cada hora eu troco de trabalho. Sim, como? Na mesma função, do mesmo jeito. Essa bem-aventurança está em você parar com você mesmo e ver o seguinte: essa aflição está me convidando a quê? Por exemplo, sair hoje de casa e vir aqui ao Evangelho. Que convite é esse que há em mim? Aí, lógico, o desejo da conexão com o sagrado. Porque é uma casa do sagrado. E eu faço essa conexão. É um sagrado que aquieta o meu coração.
E é isso que eu faço nesse movimento. Minhas filhas de 9 e 11 anos vão dormir, e aí diz, papai, vamos rezar juntos? E a gente vai lá rezar junto, lá o Pai Nosso, né? E aí, depois que termina de rezar, elas têm um ritual de fazer um benzimento lá. E eu acho engraçado, eu olho e é o jeito delas, né? É a forma que ela faz de conexão com o sagrado. Mas por que eu estou trazendo delas, né? É porque, olha só, a aflição vai fazer parte da nossa experiência humana. Olhe um pouquinho e veja que cada vez a vida lhe convida a dar um salto além. Como é que ela lhe convida? Amorosamente, lhe colocando um obstáculo à sua frente. E aí você diz, mas eu quero o amor. Ela bota aquela pessoa cheia de espinhos, para você aprender o quê? Amar. Porque é na relação que esse amor brota. De onde? De dentro de você. Mas veja, nós vamos falar desse sagrado que a gente vem buscar aqui, ou como eu brinco lá com as minhas filhas, o seu ritual, lá quando elas fazem, é que na realidade, esse sagrado deve ser uma busca nossa no cotidiano do dia. O sagrado não está aqui. O sagrado não está aqui. Ele até se configura aqui presente por causa de quê? Das paredes? Não, da presença de vocês. Olhando isso de um outro espectro, é como se vocês fossem pequenos tijolos de luz. Cada um aqui com seu sentimento. E quando esses sentimentos se reúnem, eles brilham de maneira muito mais forte. Muito maior. Por isso aquela história de quando tiver mais que um ali, um pensamento em mim, ali eu estou. Essa energia que nós precisamos para nos superar, porque a ideia da resignação é a ideia da autossuperação, nós podemos buscá-la nessa conexão com o sagrado. Então, o sagrado deixa de ser aqui, o sagrado é onde você está. E aí você aprende a orar como uma forma de se conectar com esse sagrado. Se conectar com Deus. E a partir daí, então, você refazer suas energias para lidar com aquilo que você precisa lidar. E elas acordam de manhã, elas vão dormir e fazem isso, né? E eu perguntei justamente para elas, né, para meu pai, para não ter pesadelos. Então, nós às vezes precisamos entender qual é a nossa conexão com o sagrado. Porque se nós acreditamos que há esse sagrado, qual é a sua conexão? Para que você possa fazê-la ao amanhecer de cada dia. Olha, é o Centro Espírita Harmonia? É. Então, quando você acordar, imagine o centro. Fique tranquilo que você não vai ficar preso a ele, não. Quanto mais você vai exercitando, essas imagens vão ganhando outras propostas de elemento de conexão. Então, tente fazer essa conexão. É a oração do Pai Nosso, faça. É pensar na natureza, pense. É lembrar de uma mãe que eu vi naquele dia abraçando, protegendo seu filho de todas as formas. Pense, para que esse status de conexão com o sagrado não seja algo do sábado, seja algo de todos os dias. Então, aí há o elemento da bem-aventurança, da aflição, porque normalmente nos conectamos ao sagrado durante a aflição. E aí vamos começar a mudar o modelo, vamos nos conectar ao sagrado no alçar de cada novo dia, porque aí nos permite tanto pedir como agradecer, tanto pedir como se alegrar com aquilo que ali presente está. Então, esse eu acho que é um dos passos. E o outro passo qual é? O outro passo que eu acho importante, que aí é quando eu brinco com elas, porque minha filha está passando por um problema interessante. Meu pai, eu vou ser médica para desenvolver uma medicação, um remédio, que a gente tome e não morra nunca. Porque eu não quero deixar de ter você. Ou seja, ela está saindo da infância para a pré-adolescência, e na pré-adolescência começa a despertar essa consciência, né? E aí o que é que eu digo para ela? Minha filha, deixar de me ter você não deixará jamais, porque aquilo que conecta os espíritos não é a proximidade física, mas sim o amor que se anela em seus corações. Então, é o amor que sentimos um pelo outro que nos anela, que nos fez reencontrarmos, que nos fará reencontrarmos várias outras vezes. Aonde poderemos passar
pelo choro da despedida do corpo, mas tendo a certeza que no coração as nossas almas jamais se afastarão. Mas lógico, ela é uma pré-adolescente ainda, ela não consegue captar as coisas dessa forma que eu estou aqui trazendo, para que a gente possa refletir. E aí então ela faz assim como que entende, né? Porque mesmo sendo criança, ela fala das percepções dela. E eu digo que isso são espíritos, é a vida, é isso que a gente... Tá? Mas o que é que ocorre? Ela se concebe naquela idade, naquele formato, naquele modelo. Então ela quer constituir algo que seja palpável ali. Eu acho que é o que precisa para a gente. A gente fica construindo um ideário, certo? De mundo espiritual, de acolhimento espiritual, que só existe lá não sei aonde, por detrás das estrelas. Ela está certa. Ela quer construir algo que ela possa palpar. E é o que nós precisamos. Construir algo que nós possamos palpar. Então, na realidade, não é negar os nossos instintos, negar os nossos desejos. Não é isso. É o contrário, reconhecê-los. E a partir daí, buscar orientá-los. Nos orientarmos frente a eles. Não como alguém agora que é o castrador, que pune, mas sim como alguém que é o orientador. Sairmos da ideia da punição como elemento de aprendizado para a orientação enquanto elemento de aprendizado. Então, quando eu falei que ser pai, que foi isso que me motivou a reflexão de lá para cá, e a gente vive normalmente nesse mundo de relação a culpar o outro, a pergunta para nós agora, exceto algumas crianças que estão aqui, é: você está conseguindo ser pai de você mesmo? Imagine, quando era criança, você queria que ele lhe desse todo o suporte, todo o estímulo, e agora você é adulto. Você não é mais aquela criancinha de 5 anos. Você só consegue olhar para você e reconhecer que você não tem, que você não teve, que não lhe deram. Ou você já está como minha pequena, entrando na pré-adolescência e começando a entender que você é o provedor daquilo que você precisa. Por quê? Porque seus pais foram coadjuvantes. Foram coadjuvantes. Ah, é uma punição porque na outra encarnação eu maltratei meus pais. Punição nenhuma. A questão é que a relação de respeito com a relação interpessoal sua ainda é muito pobre. E você retorna de novo num contexto em que você está referindo as suas dores ao seu núcleo familiar, porque a sua relação interpessoal ainda é muito pobre. Continua tal qual era antes. Por quê? Porque a proposta da resignação é: Dona Iracema, minha mãe, que eu acho que não recebi tal elemento de carinho, de amor e de atenção. Alguém pode dar o que não tem? Alguém aqui fica de frente para uma pedra, pedindo para ela: me abrace, me abrace, me abrace. Então veja só, Dona Iracema foi fruto de uma época, uma geração que a relação era diferente. Mas eu vou pagar a Dona Iracema, porque era mulher, né? Mulher a gente ainda cria na cabeça uma fantasia de uma certa amorosidade e que ela precisa também ser rearrumada porque está longe de ser amor incondicional, né? Vamos falar de seu Jurandir. Não, porque meu pai que me colocasse no colo. Na geração anterior, o pai vivia botando o filho no colo? Não, era até um sinal de o contrário, de falta de respeito, certo? Pai não ficava botando filha mulher no colo, certo? Dar beijo no rosto de filho homem, não, estava induzindo outra coisa. Então veja só, se eu não paro para a pedra para pedir que ela me ame, quando eu olho o seu Jurandir, eu vou ter que olhar contextualizando. Foi isso que eu comecei com a história da leitura do Evangelho. Quem é que tem que ser pai agora? Sou eu. Eu tenho que ser pai daquele amor que eu quero, daquela dedicação que eu quero, daquela atenção que eu quero. Mas como, Fernando? Como? Seu Jurandir só vai ter se plantar. Precisa que eu agora com ele, respeitando
o contexto em que ele viveu, e entendendo que somos todos nós criados simples e ignorantes, eu tratá-lo com essa atenção, com esse amor, com esse cuidado. Para que recebendo, desperte e tenha, porque nós vamos nos encontrar de novo. E aí então eu possa ter aquilo que tanto espero, porque ajudei a cultivar. Essa é a resignação. Que lhe pergunta, por que você fala mal de seu Jurandir, que não foi capaz de impulsionar, e você continua no lugar onde está? Ah, mas é porque eu copiei o meu pai. Copiou não. Copiou não. Você era e ainda continua assim. Por quê? Porque não se autodeterminou a fazer a diferença. E é muito mais fácil ser o crítico das obras prontas. Isso está errado aqui, isso não foi feito ali. Se implique e construa. Ah, mas eu estou desolado e dilacerado por tudo aquilo que não me deram. Espera aí. Você está acomodado no seu lugar de só apontar o que não há. Entre aqui na favela. Gente que veio sem nada e conseguiu construir seu barraquinho, montar seu pequeno comércio, estudar, fazer faculdade e ir adiante. Então não é um meio que lhe determina. Não é um meio que lhe determina. É o meio em que você se coloca que lhe determina. Porque esse meio é a expressão de quem você é. E resignação não é continuar nesse meio como zona de conforto, a criticar, a apontar e a não se implicar. A aflição que nós estamos falando é essa aflição que é capaz de olhar, reconhecer e dizer sim, e qual é o meu papel? Meu pai pode morrer tosco, grosso, porque ninguém transforma o outro. Mas no momento que eu me educo a lidar com aquilo com amor, eu me capacito a dar amor. E aí então aquele que eu recebo no meu colo, eu cumpro com ele o compromisso que eu queria que um outro cumprisse comigo. E talvez no outro retorno seja eu a vir e colocar ele no colo. E ele aprendendo comigo, possa no outro retorno ser quem me coloque no colo. Então a resignação é essa coisa fantástica que lhe convida a recomeçar de novo. O resignado, ele recomeça a cada dia, porque o resignado não vê o término dos dias, mas sim sempre a hipótese do recomeço. Essa é a resignação que a gente espera. E saindo agora daquela infância que a nossa cultura tenta nos manter, vai recomeçar de novo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Não. A vida é feita de perdas e ganhos. Sempre assim o será. Agora, o que importa não é o que você perdeu, nem o que você ganhou, mas o que você faz com o que você perdeu ou com o que você ganhou. É esse que você faz que vai estar lhe demonstrando se aquela aflição está ganhando o sentido para qual ela veio. Porque justamente as aflições pelas quais você passa revela a sua designação pessoal. O que é isso? É o desígnio para o qual você veio tornar real nessa encarnação. O sentido da sua vida. Para que você está aqui. E eu acho que no foco de tudo isso, eu gosto de um olhar que essa casa também divulga com extremo brilho e harmonia, que é o próprio seu nome. Uma das coisas é para você entender que você é um espírito mortal. E isso não é dizer eu sou um espírito mortal. É entender que as minhas reações de hoje, ela tem um substrato na pessoa que eu sou, que foi sendo constituída pelo despertar das minhas experiências anteriores. E que hoje, entendendo que eu sou esse receptáculo de toda essa história, eu não sou e não estou submisso a ela. Porque se hoje eu paro, reflito e entendo que eu preciso abraçar seu Jurandir, e eu entendo que 1000 encarnações, certo,
Eu já tive relações com os meus pais desse jeito, porque eu não recebia, porque eu não fazia, porque eu já fui machucado, eu já fui violentado, já fui mil coisas, em várias outras vidas. No momento que nessa vida eu chego e digo, olha, eu posso fazer a diferença, eu transformo. Eu faço com que tudo anterior tenha sido o quê? Elemento que me impulsionou para agora eu poder fazer. Então, é esse convite que Jesus faz. Por isso que eu brinquei dizendo que os 12 que estavam com ele, na hora que ele mais precisou, fez o quê? Ó, porque se ele fizesse mágica, eles estariam com ele? Não. Aquela pessoa que você diz, ela diz, você diz, é feio, ela diz, é feio. Você diz, tá bom, ela diz, tá bom. É seu amigo? É alguém que está trocando, porque amizade para mim é relação? Não é. Ele é um papagaio. Com papagaio você não está junto. Olha que eu estou aqui desprezando o pobre do bichinho, né? Falando papagaio no sentido metafórico. Então não é isso. O que o Cristo queria é, fale por você mesmo. Esteja comigo, se é esse estar que pulsa no seu coração. Porque a minha proposta é de caminharmos juntos, e não de eu ser o vaqueiro tocando a boiada. Porque para mim não há bois, há homens. Então queremos caminhar juntos. E aí então há um sentido em bem-aventurados os aflitos. Elas nos convidam a isso. Eu às vezes tenho feito uma visualização que eu vou querer que a gente pegue e feche os olhos durante, vai durar só uns 3 minutinhos. Feche os olhos um pouquinho e aí se imagine envolto nessa energia do Mestre Nazareno, que nos envolve. Quem não se sentir à vontade pode ficar de olhos abertos, né? Se envolve. É a energia de Jesus. No momento que ele chega para Madalena e diz a ela, quem são seus acusadores? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos se retraem. No momento que ele está no poço e pede água à samaritana, e a samaritana pergunta para ele se ele vai querer aquela água. E ele diz que quem beber da água do poço sempre terá sede, mas quem beber da água que ele representa, jamais terá sede. Então vamos imaginar-nos bebendo dessa energia, dessa água que é Jesus, a saciar a nossa sede, nos convidando a deixar esse amor se tornar cada vez mais vivo em nossos corações. E envolto nessas energias, vamos nos imaginar agora na sala de nossa casa. Ninguém pode nos ver. Nós estamos ali de pé. E agora, olhe para a sua casa, buscando visualizar a sua família. Seja a que você trouxe ao mundo, seja a que lhe trouxe ao mundo. Envolto nessa energia de amor, olhe para ela e imagine sendo você a amá-los. Imagine sendo você a envolvê-los nessa mesma luz do amor de Jesus. Envolvendo. Às vezes você não consegue nem compreender por que alguém é ou não, mas envolvam nessa luz de amorosidade. Todos. E vai percebendo que você vai ficando cada vez mais leve. Deixe o amor envolvê-los sem questionar. Esse amor de Jesus que lhe envolve, a partir de você agora, envolve a todos eles. E você vai ficando mais leve, mais solto. E mais leve, mais solto, como uma criança que pode brincar e que pode correr. Imagine agora como nesse amor você pode, quando chegar em sua casa, olhar agora em corpo físico, não mais em desdobramento mental, e buscar para com eles agir também com esse mesmo, voltando aos poucos ao salão.
Como uma criança que ao acordar sai correndo para ver o dia, essa é a sua energia. Quando você se conecta com o sagrado e se coloca a querer fazer. Esse seu familiar espera esse abraço de você. Esse seu familiar espera essa onda mental de você, se seus braços físicos ainda não podem abraçá-lo. Esse seu familiar espera de você aquilo que você também tanto quer, ser amado. Vamos então abrir os olhos para voltarmos ao nosso salão e entender por que estamos aqui. Porque é essa aflição que nos faz nos tornar e querer a cada dia ser melhor.